nós estávamos ouvindo a palavra da exortação, diversas passagens nos chamaram a atenção, mas eu acredito que uma delas é relevante pela sua natureza. A palavra disse que nós precisamos viver em amor. E nós temos um relacionamento com pessoas na nossa vida profissional, na nossa vida familiar e também na igreja. É muito comum nós encontrarmos as pessoas procurando solução para as suas dificuldades pessoais, para dificuldades que enfrentam no seu relacionamento familiar, na sua vida profissional, na sua vida na igreja. E quando a gente se atenta para a vida dessas pessoas, nós percebemos facilmente que está em foco a preocupação com a própria felicidade. Esta doutrina é uma doutrina que o mundo ensina há muito tempo, dizendo que as pessoas precisam ser felizes. Parece estranho. Então Deus não quer que a gente seja feliz? Deus quer sim que nós sejamos felizes, porém, não a felicidade sob o ponto de vista do mundo. Mas o mundo, ele nos fala dessa felicidade e fala que nós temos o direito a ela e que nós precisamos fazer um esforço para nós sermos vencedores, o que nos transforma em pessoas profundamente egoístas. E o egoísmo, ele impede você de ser feliz, porque ele leva você a preocupar-se mais com você do que com as outras pessoas. Jesus, ele quando fez um resumo da sua doutrina, dos seus ensinamentos, ele o fez de maneira brilhante, dizendo que tudo se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É impossível ser feliz sem você amar o seu próximo. Você não pode ser feliz enquanto você estiver preocupado com a sua própria felicidade. Isso é uma lei da criação. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, nós não conseguimos ser felizes. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Nem durante a nossa vida e nem depois da nossa vida. A necessidade de amar o próximo é urgente, urgente. Isso para que a ira de Deus não venha sobre nós. Nós estudamos hoje na escola bíblica sobre o tesouro da ira de Deus. Tem gente que dentro da igreja ajunta tesouros, mas não para a eternidade. Tesouros para a ira de Deus. E a ira de Deus vem sobre a vida do seu povo. Não é ameaça não, irmãos. É bíblico. Nós podemos consultar a história bíblica aqui e ver quantas vezes o Senhor castigou o seu povo, porque o povo tratava as coisas dele com indiferença. Se entregava à idolatria, à luxúria, aos gozos terrenos. Os profetas iam lá para dizer, olha, Deus está dizendo que vocês não podem ir por esse caminho. Não, mata esse profeta aí. Quem é ele para vir sobre nós? Pegava o sujeito e jogava dentro da cisterna. O pobre Isaías foi cerrado ao meio. Porque se atreveu a ir lá falar para o povo de Deus, olha, vocês estão no caminho errado, gente, não é por aí não. Mate profeta.
Aí Deus trazia lá um povo violento para atacar o seu povo e subjugá-lo. Não era assim, que havia um inimigo lá, simpático. Olha, nós sitiamos aqui agora Jerusalém, e vocês vão com a gente lá para a Babilônia para servir-nos durante alguns anos, segundo a vontade de Deus. Não. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi lá e sitiou Jerusalém. O rei lá dentro dizia: não, nós temos um Deus altíssimo, nós somos o povo de Deus. Ele vai interceder em nosso favor. Tudo bem, o rei Nabucodonosor falou: então vamos sitiar isso aí. Pegou os exércitos dele, cercou Jerusalém. A cidade era cercada de muros, fortificada. E lá ficou meses, não entrava água nem comida. Até as crianças começaram a morrer de fome. As pessoas comiam carne das crianças. Depois, o rei viu que não tinha jeito, tentou fugir, foi preso. Os soldados entraram na cidade, destruíram as famílias, abusaram das mulheres. Os jovens foram levados escravos. Era assim que Deus tratava o povo dele, porque o povo não se interessava por nada, era preguiçoso. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós vamos dar ouvidos a esse espírito de mentira que está aí fora, que vem dizendo que você precisa ser feliz, que você precisa ser vencedor, que você precisa estar na frente dos seus irmãos, que você tem que ser a fera. Você não precisa estar nos primeiros lugares para você ser feliz. Aliás, se você estiver nos primeiros lugares, você vai ser profundamente infeliz, tenha certeza. Os primeiros lugares nesse mundo não é para pessoas que estão com Deus, saiba disso. Peça para Deus não te dar riqueza, porque você vai se esquecer de Deus o dia que você for rico. E nem a pobreza para você não precisar roubar. Mas que Ele te deu sustento para você criar a sua família, os seus filhos. Não deixe esse espírito de mentira que está aí fora, que é gerado pelo consumismo, tomar conta do seu coração. Algumas pessoas deixam as suas famílias para correr atrás das vitórias do mundo. Não faça isso. Não há riqueza maior que a família, que os pais, que os irmãos, que a igreja. Não há riqueza maior em lugar nenhum, não há tesouro maior que esse tesouro, irmãos. Nós temos que valorizar o tesouro que Deus colocou em nossas mãos. Valorizar esse tesouro. E a gente faz vivendo uma vida de amor. Amor é não se importar com você. Eu não preciso me importar comigo, porque eu tenho um Deus que se importa comigo. Eu tenho um Senhor que morreu na cruz para minha salvação e felicidade. E eu não preciso que ninguém me ame, porque eu tenho um Senhor que me ama. E não é de hoje não, hein? Me ama há muito tempo. Antes de eu nascer nesse mundo, ele já me amava. Escreveu o meu nome no livro da vida. Escreveu o seu nome no livro da vida. Nós não podemos desprezar o Senhor. O amor tem um profundo poder de transformar as coisas que ao homem parece impossível. As coisas que você pode resolver, você resolve, vai treinando. Mas as coisas que você não pode resolver, você tem que falar com aquele que criou todas as coisas e com o Espírito que sustenta todas as coisas e faz com que o sol amanhã de manhã vai aparecer bem ali, eu tenho certeza. Fale com ele. Esse Deus, ele faz sinais. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Percebe? Olha, ele não olha os nossos defeitos. Você pode ver que quando chove, chove na roça de todo mundo. Os irmãos concordam comigo? Tem um homem desonesto ali, o sujeito que faz malandragem, não sei o que e tal, ele planta arroz lá, a chuva não chega e para na cerca do virtuoso.
Não, ali não vai entrar chuva, porque Deus não vai mandar chuva para o homem mau. Não, Ele faz a sua chuva cair sobre todas as suas criaturas, apesar das nossas maldades, porque Ele nos ama. Isso aqui é amor. Então, se você vai amar sua mulher, se vai amar seus filhos, você não pode exigir nada dela, irmão. Nada dele. Se você vai amar o seu vizinho, se você vai amar o irmão da igreja, você não pode exigir que ele seja assim ou assado para você amá-lo. O amor não espera resposta. Ele ama simplesmente. Ele cuida simplesmente. Eu falo aqui do amor de Deus, hein? O amor dos homens não se sustenta. Por todo o tempo, não. Não sobrevive à morte. O amor dos homens fica lá na sepultura, junto com o corpo. O amor de Deus permanece na vida e além da vida, nas dimensões da eternidade. Eu quero ser guiado por esse poder, por esse amor. Porque aonde eu estiver, esse amor estará comigo. É o amor de Cristo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele chegou a dizer se haveria alguma coisa que poderia nos separar desse amor. Ele disse algum anjo, algum arcanjo, alguma potestade, largura, altura, profundidade. Alguma coisa pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus? Ninguém pode nos separar. Davi dizia, olha, se eu for para o inferno, tu estás lá do meu lado. Se as trevas me envolver, ali tu estás também. Não há como. Nada pode nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Jesus, irmãos. Eu preciso aprender este caminho. Esse é o segredo da felicidade, da solução de todos os problemas. Você aprender a amar sem questionar. Amar simplesmente por amar, como Deus nos ama. Olha, eu desafio os irmãos a examinar a Escritura, a vida de Jesus e mostrar um lugar que Jesus julgou alguém. E olha que ele esteve com prostitutas, com homens desonestos, com cobradores de impostos, com pessoas ricas, miseráveis, pobres, aleijados, cegos. Ele nunca fez juízo de ninguém. Distribuiu o seu amor para todas as criaturas. Eu quero que os irmãos abram o seu evangelho, por favor. Vamos no livro de Mateus. Eu peço à igreja para acompanhar, os irmãos que estão em outras cidades, recebendo a palavra. Vamos ao evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Vamos no capítulo 8. Amados, eu suspeito muito desse mundo, sabe? Esse mundo, ele tem uma multidão de mentiras para nos enrolar. Às vezes nós sofremos por causa do mundo. Não vale a pena sofrer por causa dele. No capítulo 8, a partir do verso 18. Chegou perto do Senhor um escriba. Um escriba era como um escriturário. Talvez tivesse lá um escritório de contabilidade. O escriba fazia a contabilidade das pessoas na época de Jesus e por isso eles eram muito conhecidos porque sabia quem tinha dinheiro, quem não tinha, quem fazia coisa errada e tudo mais. Os escribas eram muito respeitados. E um deles chegou perto de Jesus, interessado em segui-lo. Ele aproximou-se do Senhor, conforme diz o versículo 19, e disse assim a Jesus: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Jesus disse para ele: as raposas têm covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então Jesus disse para aquele homem uma verdade que precisa estar no nosso coração. As coisas de Deus, elas não têm lugar nesse mundo, irmãos. Essa vida é passageira. A gente dá uma importância tão grande nessa história de vencer, de ser vencedor, de ser feliz,
de adquirir bens, de ter segurança para a velhice, e eu vou fazer uma aposentadoria, vou fazer, como é que tem uns negócios de aposentadoria privada, vou juntar não sei quanto para poder, na minha velhice, eu não ter falta. Irmãos, quem tem irmão não precisa se preocupar com isso. Quem tem igreja verdadeira não tem que se preocupar com o futuro, porque a igreja se preocupa. Igreja é convivência de irmãos. Se você está numa igreja que não se preocupa com a tua vida, com o teu sofrimento, com o seu futuro, você não está numa igreja. Igreja é vida comunitária. Não se preocupa com este mundo, irmãos. Jesus quis dizer que as coisas dele não estão aqui nesse mundo. Eu não tenho lugar para encostar a minha cabeça. Por quê? Porque Jesus, ele falava de um estado de coisas que ainda estava por vir, que não chegou ainda. É chamado reino de Deus. É o lugar da morada do seu povo. E nós estamos sendo chamados para participar desta nova humanidade. Mas para isso, eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia antes. Se as coisas novas não chegarem, eu continuo uma velha alma, encostada aonde? Nas esperanças do mundo. Como é que funciona o mundo? Você acha mesmo que o mundo gosta de você? Fique sem dinheiro para você ver se ele gosta de você. Já teve um período sem dinheiro na tua vida? O que acontece? Os amigos desaparecem, esses são os primeiros que somem. Não é? Vai procurar ajuda no mundo para ver o que você encontra. Você não encontra nada, irmãos. Por quê? Porque o mundo é uma mentira. A podridão é tanta, não tem como esconder mais, né? Jesus disse isso, ia chegar um tempo que as coisas que eles escondem ia ser anunciada no telhado. Então a podridão não tem como esconder mais. O Satanás está subindo lá de baixo, está jogando o lixo dele para cima. As coisas que você faz escondido vão ficar conhecidas, não tem como esconder. Não assuste, não. Para nós não tem problema nenhum se a gente estiver na igreja. Nós não temos vergonha dos nossos pecados, porque nós temos Jesus. Amém? Nós vamos chegar na casa do Senhor, vamos entrar, porque nós cremos no Senhor. Ele nos faz justos por causa da nossa fé. Não temos problema com os nossos pecados, mas o mundo está perdido. Não ponha confiança nesse sistema que está aí fora. Isso vai acabar. É uma casa que foi construída sobre a areia. As tempestades estão vindo, as águas estão batendo, as ventanias estão chegando, os raios, trovões e tudo mais. A casa não tem como ficar de pé. O grande rei Davi disse: olha, o Senhor tirou-me de um charco imundo e sujo e me colocou de pé sobre uma rocha. Amém? É por aí, viu, irmãos? O caminho. Estava conversando com o irmão há pouco, e eu conversei com outros irmãos crentes hoje, com seus tormentos, né? Gente, não tem coisa melhor do que uma pessoa atormentada. Amém? Não é? Pessoa com problema, que coisa melhor que pessoa com problema? Por quê? Porque ela está perto de Deus. O sujeito que está na boa, que não tem problema nenhum, coitado, ele está correndo um risco danado. Por isso que o crente está sempre, né, vai para lá, vai para cá e tal, dá uma melhoradinha, o Senhor aperta ele. Opa, vem cá, vamos lá orar. Só vê crente com o joelho no chão, para manter a gente por perto dele. As crises que as pessoas enfrentam, todas essas coisas, são momentos importantes de aproximação com o grande Deus. De aproximação com a fonte do amor, do bem.
da verdadeira felicidade. Porque essas coisas vão passar, essas tempestades que estão aí rugindo à nossa volta, tudo isso vai se consumir com a chegada gloriosa do Senhor, do reino dele. Eu creio nisso. Você não crê que vai chegar o reino de Deus? É fundamento da Sagrada Escritura. Aliás, tudo foi feito para isso. Todas as coisas foram feitas para que a humanidade atingisse um estado de civilização, que não é. Você acha que esse mundo é civilizado? Acha mesmo que o mundo é civilizado? Liga a televisão, olha lá. É um mundo dominado pela barbárie, pela violência, pela loucura, de homens que não sabem o que estão fazendo aqui, querem guiar a sua vida pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios valores, estão afundando a humanidade. Não tem salvação. É que nem o Titanic, né? Foi ferido de morte. Disse que nem Deus ia afundar ele. A primeira viagem foi para o fundo. Era um navio grandioso. Quando ele foi construído, era uma das maravilhas tecnológicas daquele tempo. Aí disseram, nem Deus afunda. Na primeira viagem, deu de cara com um iceberg. Foi embora. Essa humanidade está ferida de morte. Irmãos, o Senhor, Ele quer trazer para nós uma vida nova, mas diferente das coisas que estão aí fora. Eu tenho falado aos irmãos que me procuram com seus tormentos. Deixe Deus assumir a sua vida. Ah, mas eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não faça, deixe Deus fazer. Nós somos as piores pessoas para tomar conta da nossa vida. Deixa Deus guiar você, irmão. É claro que se você não vier aqui, você for ficar lá no bar, passeando, não tem jeito de Deus te ajudar. Você tem que vir na igreja, ouvir a pregação do pastor, a palavra que é anunciada, tem que vir aqui orar, vem trabalhar na igreja. Quer vir trabalhar na igreja? Vem trabalhar na igreja. Está um tormento lá em casa. Vem trabalhar na igreja. Tem tanto serviço aqui, almoço que a gente faz beneficente para arrumar verbas para a igreja, anunciação da palavra, visitar os enfermos. Tem tanta coisa para você fazer. Vem aqui cuidar do próximo. Esquece um pouco de você, por favor. Esse é o maior problema que você tem. Você pensa muito em você, na sua família. Que tal pensar na família dos outros? Amém? Que tal pensar na fome dos outros? Na necessidade dos outros? Vem trabalhar para Cristo. E os meus problemas? Deixe com quem nos alistou. Deixe com Ele. Ele está te chamando. Vem cá ser um soldado de Cristo. Se alista no meu exército. Nós temos que construir um mundo novo. Olha que coisa maravilhosa. Você está sendo chamado para construir uma nova humanidade. Vem para cá, meu irmão. Isso não é um sonho, não. É uma realidade que está expressa na Escritura Sagrada desde o Velho Testamento. Começa com Gênesis, termina no Apocalipse, aí vem um mundo novo. É simples assim. Criação, fim de todas as coisas. Vem para cá. Jesus está te chamando. Você vai ver que a sua vida vai ser mudada profundamente. Você vai chegar uma hora que você nem vai conhecer mais aquela vida que você tinha. Você vai dizer, nossa, mas o Senhor mudou muito a minha vida. Você vai chamar Ele de Senhor, você não chama ainda. Segue aí o texto bíblico, versículo 21. Diz que chegou um outro discípulo para Jesus e disse assim, Senhor, permita que eu primeiramente vá sepultar o meu pai que faleceu. Jesus disse essa passagem aqui, um tanto estranha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então Jesus não quer que a gente sepulte os nossos mortos. Não é isso não. O que ele quis dizer é que a pessoa estava dando mais importância à morte do corpo do que aos interesses do espírito. Jesus chamou esse pessoal de morto. Por que morto? Porque não sabe para onde vai depois que morre.
Olha só. Como é que você vê a morte? Já se perguntou? Você vai morrer. Eu vou morrer. Nós vamos morrer, todos nós. Não sabemos quando, às vezes daqui a pouco. 1 mês, 2 meses, sei lá, 3 meses, 1 ano. Como você vê a morte? Isso é importante demais para você viver bem. Se você não entender a morte, você vive mal. A palavra de Deus é clara sobre a nossa passagem para uma outra dimensão, depois que tomba o corpo. Jesus disse que nós entraríamos por uma porta e sairíamos nas pastagens verdejantes e águas tranquilas. Ele disse, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim não morrerá. E quem estiver morto e crê em mim, viverá. Olha a diferença. Eu preciso saber dessas coisas. Nós não podemos ver a morte como todas as pessoas veem. A separação física é difícil, a nossa carne chora, todas essas coisas são compreensíveis. Mas nós não podemos perder a nossa fé por causa da morte do corpo. Não cai nem uma folha de uma árvore, diz a palavra de Deus, que a sua vontade não esteja cumprida. De certo, eu vou morrer fora da hora. Tá bem? Eu sei que eu tenho um Deus, que é o Deus do universo. E Ele tem o dia marcado para a minha partida. Estarei pronto. Eles entraram no barco, olha aí, diz o versículo 23. Eis que no mar, era o mar da Galileia, muito propenso a tempestades, e levantou uma ventania danada e as ondas chegavam a quase 2 metros de altura. O barco não era muito grande. Os que estavam no barco com Jesus eram pescadores. Eles pescavam à noite. Estavam acostumados a enfrentar a ventania. Mas aquele dia em especial, o vento era muito forte. E o barquinho subia e descia, subia e descia. Jesus estava deitado ali numas almofadas, dormindo, tranquilo. Os discípulos aproximaram-se do Senhor e acordaram o Senhor. Senhor, Senhor, salva-nos. Nós vamos afundar. Não é verdade? Às vezes a gente está tudo bem, você entra no barquinho da tua vida, e o negócio está indo tudo bem, beleza, maravilha, vamos seguindo, aquela brisa, daí a pouco levanta uma ventania. E aí o barco começa para lá, para cá, e o negócio fica tão feio que você não vê saída, você fala, vamos perecer. Entra em desespero. Acorda o Senhor, vai até Ele, Senhor, salva-nos. Amém? Olha só. Aí o Senhor acordou e disse assim, mas por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. O Senhor tinha umas tiradas, né? Vocês parecem que não têm fé? Aí o Senhor levantou as mãos, repreendeu as ondas e os ventos. Disse, aquieta-te. E o mar se acalmou e os ventos se acalmaram. Aqueles homens ficaram maravilhados e disseram entre si, mas que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o Senhor, irmãos. Ele é o enviado de Deus, o mensageiro divino que veio a este mundo para dizer que tem um poder para operar ao nosso favor, a favor do povo de Deus. Esse é o poder que nós precisamos trazer para a nossa vida. Traz para a nossa vida. Olha, Ele não vai te dar explicação como Ele não dava explicação para ninguém. Mas Ele entra na tua vida e Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, que não vai durar só aqui não, que vai se estender depois desta vida, na eternidade.
Amém? Eu quero ter certeza de que a obra que Ele vai fazer na minha vida não vai ser desfeita mais. Mas pode levantar uma tempestade. Mas Ele é o Senhor. Ele vem e diz aos mares, aos ventos, aos rios, quietem-se. Eles se aquietam. Ele é Senhor de todas as coisas. Chegaram do outro lado do lago. Era a província dos Gadarenos. Ali nessa região havia 2 homens que ficavam possuídos de demônios. Os irmãos sabem que os demônios, os espíritos malignos, eles podem nos influenciar nos nossos pensamentos e nos atrair para as suas armadilhas. Em resumo, eles podem alterar o nosso comportamento, a nossa conduta. Estes homens, as suas mentes estavam tão possuídas desses espíritos malignos que os homens não podiam viver na cidade, nos vilarejos. Eles viviam no meio dos túmulos, nos cemitérios, porque eles não podiam viver com as pessoas. Eles eram amarrados com correntes. A força dos demônios era tal que as correntes se despedaçavam. Quando Jesus se aproximou, eles vieram correndo e se ajoelharam diante do Senhor. E eles disseram: Filho de Deus, que viesse fazer aqui antes do tempo. Porque eles sabem, os demônios sabem, que os dias que eles têm nesse mundo estão contados, até os segundos. Tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, acompanha comigo o versículo 28. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, dos cemitérios. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram ao Senhor, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Andava pastando ali por perto uma manada de porcos. As pessoas deviam criar porcos ali para vender, não devia ser judeu, ele estava numa terra de gentios. Os judeus não gostavam de porcos, né? Eles eram considerados imundos. Os demônios, diante do Senhor, perguntaram a ele: já que nos expulsas, permite que nós entremos na manada de porcos? O inimigo tem que pedir para Jesus se pode, percebe? Então o inimigo não pode fazer o que quer da tua vida. Ele faz sob a permissão do Senhor. Amém? O Senhor permite, porque lembra da história do povo de Deus que eu contei? O povo não queria saber de Deus. Nós não queremos saber de Deus. Nós somos fraquinhos, irmãos. Se o Senhor deixar, a gente sai correndo fora da igreja e não volta nunca mais. O Senhor tem que deixar o demônio fazer um estrago na nossa vida, para a gente vir para a igreja, para a casa do Senhor, para a gente não se perder, para a gente não ser condenado com as multidões. Eles não podiam entrar nos porcos. Eles precisavam de autorização do Senhor. Eles pediram: nós podemos entrar na manada de porcos? O Senhor disse: sim, ide. Esses demônios, que se chamavam legião, porque eram muitos, saíram daqueles homens e entraram na manada dos porcos. Os porcos ficaram enlouquecidos com aquela influência e se atiraram num despenhadeiro, morreram lá nas águas do mar. Os porqueiros ficaram tudo desesperados.
for para a cidade contar para o povo, ó, tem um sujeito lá que expulsou os demônios lá daqueles loucos lá, e os homens ficaram bons, ficaram sãos, o juízo dele voltou. Amém, aleluia. O juízo voltou, eles ficaram sãos, voltaram a conviver com as suas famílias. Irmãos, os porqueiros foram lá falar com ele, ó, se dá para o senhor ir embora para outro lugar? Jesus fez aquela obra maravilhosa, eles podiam louvar o Senhor por aquela bênção de trazer o juízo àqueles homens que eram enlouquecidos por esses demônios. Eles pediram ao Senhor para ir para uma outra terra, porque o Senhor poderia trazer problemas para eles. Não é? Irmãos, quando Jesus tirar o Satanás da nossa vida, não vamos afastar Jesus dela, irmãos. Vamos louvar a Deus, vamos à igreja, vamos participar da obra de Deus. Que é coisa melhor do que a gente fazer o bem para os outros? Não é fazer bem para nós, não. Nós não precisamos de fazer bem. Alguém faça bem para nós. Nós temos um Deus que faz o bem para nós, abundantemente. Pelo menos eu reconheço isso. Não é verdade? Eu vejo os irmãos. Está certo que eu não enxergo muito bem. Eu vejo bem desse lado. Desse aqui é meio esquisito, mas tudo bem. Eu estou vendo os irmãos. Escuto os irmãos. Também esse outro lado é meio defeituoso, mas esse lado aqui é bom. Eu escuto os irmãos. Eu vou, volto, né? Vou para trás, vou para frente, irmão. Percebe? Percebe como Deus é bom comigo? Amém? Posso pular, irmão. Vai lá no hospital, vê lá uns que não pulam, não faz nem A. Então, esse Deus faz coisas maravilhosas na minha vida. Eu quero servir este Deus. Eu quero fazer a vontade deste Deus. Se Deus disser para mim que eu estou em pecado, eu digo, Senhor, me diga o que é, eu quero sair disso. Vai para a direita, eu vou. Vai para a esquerda, eu vou. Deite-se, eu deito. Levante-se, eu levanto. Vai pregar o evangelho, eu vou. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu não sei vocês. Eu estive em trevas e encontrei o caminho da luz. Não vou mais sair dele. Amém? Não vou mais sair dele em nome de Jesus. Vou permanecer nesse caminho na eternidade. Era um quarto escuro, horrível, aonde eu estava. Eu achava que estava fazendo grandes coisas. Que coisa, irmãos! Agora o Senhor veio e trouxe a luz, abriu a porta e disse, vai. Eu vou voltar para o quarto escuro, mas não volto mesmo. Como me disse um crente esses dias, falando das loucuras do mundo, a marca do diabo não vai ser posta na minha mão de maneira nenhuma. Eu não quero mais saber das loucuras desse mundo. Eles não vão me enrolar mais nas suas mentiras. Quero viver com o Senhor. Daqui para frente. Tá bem? Que Deus possa nos abençoar muito. Que esse poder que Jesus tem de expulsar os demônios, as mentiras da vida daqueles que confiam nele. Esse poder que ele tem sobre as águas, sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre as tragédias, sobre as desgraças dessa vida, que venha sobre a igreja e possa fazer grandes obras para a nossa alegria e para a glória do nome de Deus. Amém? Que venha com todo o poder. Nós estamos com o nosso coração dilatado, os nossos ouvidos bem abertos, os nossos olhos então arregalados para ver o Senhor. Como disse Jó, antes eu só ouvia falar dele, agora eu vejo o Senhor. Amém? Eu vejo o Senhor agora. Que Ele possa nos abençoar, nos guardar nas suas misericórdias. O Espírito Santo tenha compaixão da igreja, possa fazer uma obra na vida de todos vocês, irmãos que creem. No que vocês estiverem precisando, peça ao Senhor, Ele com certeza irá fazê-lo. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do
comigo.